Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de março. O Ibovespa apresentou alta de 2,38%, confirmando um fundo ascendente no gráfico diário, voltando a fechar acima dos 50 mil pontos. Novamente, essa região de 50 mil até um patamar de 49.600 é uma região que tende a funcionar como suporte, ou seja, não seria mais interessante, tecnicamente falando, em termos de força por parte dos compradores, ter um retorno do Ibov para baixo desse patamar, ou seja, voltar a fechar abaixo dessa região. O caminho mais provável seria romper essa região aqui, esse topo em 51.370, mantendo aí sua tendência de alta de curto prazo. O principal nível de resistência para o Ibovespa, acima do patamar que se encontra, fica ali mais por volta de uma região em torno de 52.500 a 53 mil pontos. Na sequência aqui, mini índice, cheguei a recomendar duas operações no pregão de hoje. Na ponta compradora, a segunda eu não cheguei a executar, somente a primeira, olhando aqui rapidamente para o gráfico de 10 minutos. A primeira entrada foi recomendada aqui nesse nível, depois de uma superação de um topo anterior e uma lateralização. Recomendei a compra aqui nesse nível. Quando chegou aqui no patamar de resistência, nessa região, encerrei essa posição comprada. Chegou até depois de um certo período a andar mais um pouco e até bater no objetivo que tinha sido traçado. Mas enfim, foi uma operação que trouxe um ganho de 0,33% na operação e no capital total um crescimento de 0,29%. A segunda foi cancelada, a segunda operação foi cancelada, que também foi recomendada na ponta compradora. Na sequência aqui, só para mencionar que para o próximo pregão ficarei atento ainda mais para operações na ponta compradora, logicamente avaliando aí a forma de abertura, não descartando operações na ponta vendedora. Na sequência PetroR4, a Petro terminou o dia com forte alta de 8,07%, confirmou não só um fundo ascendente, como um pivô de alta no gráfico diário, apontando logicamente para o teste já praticamente bateu lá em 8,50 e acima disso tem resistência na faixa de R$ 8,65, um gap aqui na faixa de 8,58, na verdade um gap que já tinha sido fechado, mas tinha respeitado em termos de fechamento essa região. E o próximo nível já ficaria mais para a faixa de 8,80 até uma região de 9,07, a outra zona de resistência mais relevante para a PetroR4. Em termos de manter a perspectiva positiva deixada no pregão de hoje, desse fundo e desse pivô de alta, não seria interessante mais a Petro voltar para baixo desse nível que eu acabei de traçar aqui, ou seja, para baixo de uma região ali em torno de R$ 8,15. Seria interessante manter-se acima deste patamar, usar esse patamar como resistência, não gerar sinal de falso rompimento de resistência. Na Vale 5, o dia foi estável, mais 0,18%, abriu lá em cima, muitos ativos abriram com bom gap de alta, o que dificultou até em termos de operação, de passar a operação na ponta compradora, fechou aqui no mesmo nível, praticamente o mesmo nível do pregão anterior, apresentando aqui, vamos dizer, uma correção pelo G60, dependendo do que ela fizer aqui no G60 no próximo pregão, ainda encaixa a possibilidade de buscar uma compra de fundo neste tempo gráfico, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida. Não seria interessante a Vale voltar para baixo de 11,16, falando em termos de operações de operação na ponta compradora, porque seria o sinal de respeitar uma resistência e chance de voltar aqui para baixo, ficando um pouco mais indefinida aí no curtíssimo prazo. Mas de qualquer forma a expectativa ainda é mais para cima enquanto não tiver nenhuma sinalização mais clara de baixa. Na sequência temos aqui para falar da Itube 4, que também abriu com gap de alta e ficou de forma lateral. Se a gente olhar para o gráfico também da Vale 5 no G60, esse foi o candle aqui da abertura e ficou de forma lateral durante o pregão. A Itube 4 da mesma forma, abriu lá em cima, como eu falo que dificulta um pouco esses gaps para passar a entrada, porque se você tenta fazer uma compra de fundo ascendente, já abrindo bem lá acima da máxima do pregão anterior, já dificulta entrar lá na frente, vamos dizer assim, porque o movimento que você gostaria de pegar, ele já aconteceu boa parte com esse gap de alta. De qualquer forma, segue aqui na expectativa de subida, enquanto não gerar nenhuma sinalização contrária. A principal sinalização contrária, no meu entender, seria voltar a fechar um pregão para baixo aí dos R$ 31, principalmente R$ 30,99, seria a sinalização mais negativa. Enquanto isso não acontecer, ainda a expectativa de poder caminhar um pouco mais aqui para uma zona de resistência mais importante, na faixa dos R$ 32,44 até o outro patamar na casa dos R$ 33,20. SUSB5
proporcionou um topo, abaixo ali de um nível de topo anterior. É importante ficar atento no ativo, que depois dessa pancada para baixo, essa correção, a expectativa seria gerar um movimento para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje reforça essa chance de vir aqui até para fechar um gap na casa do que tende a funcionar como suporte 12,87 a 12,75, pode servir até como ponto de objetivo. No entanto, se esse papel, que é um ativo um pouco mais atrelado ao dólar, não só a SUSB5, como também a Fibria e Klabin, ficar atento, porque se houver alguma sinalização mais relevante de anular esse topo, como por exemplo superação da máxima aqui desse topo, que é 14,25, traz a expectativa dessa ação engatar aqui um movimento de subida que pode voltar para um nível aqui de preço acima ali da região dos R$15, mais por volta dos R$16 na SUSB5. Nesse momento, tendência mais aqui de baixo de curto a médio prazo. JBSS3, cheguei a recomendar uma operação na ponta compradora, mas no período da tarde, se ela conseguisse voltar dentro do que ela fez, eu já tinha falado desse papel na última videoanálise, ela superou a máxima do pregão anterior, mas foi logo no início do pregão, eu não cheguei a recomendar a entrada nesse ativo, mesmo que tivesse recomendado, não tinha executado de imediato, visto que foi logo no início lá que bateu num ponto de entrada, voltou aqui para baixo, perdeu aqui a região da mínima dos pregões anteriores, é uma região de suporte. Se essa ação, ao invés de dar continuidade a essa perda de suporte, conseguir voltar para cima, bater na região de 11,12, que foi onde eu recomendei a compra, depois desse candle forte do G60, na expectativa que ela voltaria no mesmo pregão para cima de 11,12, eu executaria a compra, mas fica aí uma compra que eu vou ficar atento para o próximo pregão, na possibilidade de compra aí nessa zona de suporte. E a loja Renner também cheguei a recomendar a entrada, também é ativo que abriu lá em cima, já no nível ali que eu cheguei a recomendar a compra, na faixa ali dos 22,02, não executei a entrada, mas é um ativo que ainda fico atento para a execução dessa compra, visto que ela abriu uma sinalização de fundo aqui, não conseguiu confirmar assim de forma mais clara esse fundo ascendente, que seria superação, fechamento acima dos 22,01, mas para o próximo pregão, se conseguir romper novamente essa região de 22,01, aumenta-se a expectativa de continuidade desse movimento de alta para um provável teste da resistência na faixa dos 22,78. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.